Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do jogo aberto, falando muito da preparação e a possibilidade aí da escalação. Traz a entrevista aí exclusiva com o Maurício, então tem muita coisa legal pra gente falar. Tem a despedida do Estevão no Allianz hoje, então o vídeo tá bem legal. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Falar do Palmeiras, que hoje enfrenta o Sporting Cristal, já tem a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, tá garantida. E a nossa repórter muito competente, a Gabi Guimarães, conversou com o Maurício. Maurício tá voltando com tudo, hein, rapaziada? Essa não vai ser nem a primeira e nem a última entrevista do Maurício, só que a mais recente, ela foi um pouco especial, assim. Foi de um cara chamado Estevão. Essa sensação de jogando com o Estevão, um cara ali que te ajuda ali quando você tá em campo, quando o time tá ali, o time foi. Qual é a sensação de jogar com ele? Fala pra galera aí. Pô, é uma sensação única, né? Estamos aproveitando o máximo que a gente pode aí, daqui a pouco a gente sabe que ele tá partindo, tá nos abandonando. Então eu quero saber, Maurício, que nota você dá pro Estevão repórter, jornalista? Pro Estevão repórter, eu acho que jornalista ali, acho que ele de 0 a 10 ele merece um 5, vai, tá no começo ainda. 5? É melhor ficar driblando mesmo. Ele é muito melhor nisso. O Maurício tem razão. O Estevão vai partir para o Chelsea em julho, depois do Super Mundial de Clubes. O Verdão viaja para os Estados Unidos daqui 2 semanas. E os últimos jogos antes do torneio têm sido usados como uma prévia do que vem pela frente. É uma preparação, né? Como o professor falou 2 dias antes do jogo contra o Bragantino, né? Ele falou que se tivesse que escolher as equipes para a gente enfrentar em preparação ao Mundial, seriam as equipes que a gente vai enfrentar, né? Que a gente está enfrentando equipes da parte de cima da tabela, né? É também na união do grupo que o Palmeiras vai buscar a reação nos 3 jogos que faltam antes do Mundial. Todo mundo aqui se ajuda, sabe? Independente da posição, o próprio Veiga ali, que a gente é da mesma posição, aí tem o Estevão, aí tem outros assim, tipo, você vê que não tem vaidade nenhuma. Já que sobram elogios para os companheiros, vamos colocar o Maurício numa saia justa. A gente vai montar o jogador ideal. Olha ele olhando a minha colinha. O jogador ideal só com atletas do Palmeiras. Então eu falo uma qualidade, você fala um jogador do elenco, pode ser? Tá. Tá tenso. Você não vai se comprometer, só coisa boa. Velocidade. Vanderlan. Drible. Estevão. Chute de longa distância. Putz, bons aí, hein? Maurício, pô! Mas eu fico com... fico comigo nessa. Achei que ele não ia se colocar nessa lista. Visão de jogo. Nossa, visão de jogo? Acho que o Veiga. Cobrança de falta. Veiga também. Frieza. Gelado ali, chega na cara do gol, não treme. Tá faltando. Olha, eu vou colocar o Estevão também. O Estevão finaliza muito bem, ele tem essa calma. Por incrível que pareça, né? Por ser um jogador muito novo, mas ele tem essa frieza. E agora, liderança. O xerife. Gustavo Gomes, ele é muito diferente, né? Muito. Boa. Maurício, muito obrigada pela entrevista. Você deu nota 5 pro Estevão e pra mim? Pra você, 10. Foram tranquilas. Foram tranquilas. Sem polêmica, sem nada, coisa boa. Nota 10 também pro jogo aberto. Saudades do Maurício, Renata Fã. Mandar um abraço aí pra Renata Fã, pro Edu Dracena, agradecer pelo carinho, pela torcida, e que faz parte, né? Faz parte, hoje eu tô aqui, tô muito feliz. Todo programa ela dá uma lamentada assim que você foi embora. Paciência, né? Eu sigo ela no Instagram ali, eu vejo depois dela, todo jogo do Inter, ela faz uma análise. E é uma torcedora bem tranquila, assim, né? Dá pra perceber. Maurício, chora coração, sangra coração, aperta coração e destrói coração. Muito
bom de bola, eu acho que já tinha que estar na Europa, ele sabe disso. E ele sabe o quanto eu sou uma torcedora equilibrada. É ótimo ser uma pessoa normal como eu. Maurício, sucesso sempre, mas deixou aquela lacuna, né? Rapaziada, pra quem acompanha o canal, sempre vê aí a Renata Fã realmente sempre chorando a saída do Maurício, que é um excelente jogador, tava lesionado, já tá voltando ao ritmo e já tá jogando bem demais. Então a gente tem essa expectativa que ele entre hoje como titular. A mídia cravando que o Palmeiras deva vir com um time mais alternativo, mas a gente acredita que o Maurício, Paulinho e Estevão estejam nesse time titular que vai começar o jogo contra o Sport Cristal. A gente tem um trecho aí também do Sport Center falando muito dessa preparação para esse jogão de logo mais. Bora acompanhar. Palmeiras já tem a primeira colocação na classificação geral, mas a Jalile Elias está conosco lá direto do Allianz Parque, porque a partida é especial para o Estevão. E com muita gente por aí, Jalile. É isso, Bruno. Abraço aí a vocês do estúdio, abraço também ao fã de esporte. O Palmeiras entra hoje aqui às 9h30 contra o Sporting Cristal para cumprir tabela. Já está classificado às oitavas da Libertadores, já garantiu a primeira posição do grupo e também já garantiu a melhor campanha da fase de grupos. O Palmeiras, que é o único time com 100% de aproveitamento, 5 vitórias em 5 jogos, então... Claro, quer manter o 100% de aproveitamento, mas só vai cumprir tabela aqui hoje. Já o Sporting Cristal tem uma missão muito difícil. Precisa vencer o Palmeiras aqui hoje para avançar às oitavas de final, ainda torcendo por um tropeço do Cerro Porteño contra o Bolívar pelo outro jogo. Não vai não, mas hein? também pode tentar garantir ali pelo menos a terceira posição, que garante uma vaga nos playoffs da Sul-Americana. Mas o Palmeiras está invicto, jogando como mandante aqui na Libertadores há 22 jogos. Última derrota do Palmeiras jogando em casa pela competição foi em maio de 2021. De lá para cá, 14 vitórias do Palmeiras e 8 empates. Então a missão do time do técnico Paulo Autuori vai ser muito difícil aqui hoje no Allianz Parque. Para essa partida, o Abel Ferreira ainda não pode contar com o Felipe Anderson, que segue se recuperando de problemas musculares, e também não poderá contar com o Bruno Rodrigues, que segue em transição. O Palmeiras, então, é uma noite muito especial. O Palmeiras que vai cumprir tabela, mas é uma noite muito especial porque é a despedida do Estevão aqui do Allianz Parque. Ele que já está negociado com o Chelsea, vai para a Inglaterra depois do Mundial de Clubes, ainda joga contra o Cruzeiro, o último jogo do Campeonato Brasileiro antes da parada para o Mundial, mas fato é que hoje à noite aqui é muito especial para o torcedor do Palmeiras, o último jogo dessa joia do Palmeiras, o Estevão, então que vai para o Chelsea depois do Mundial de Clubes. O Palmeiras, até a diretoria, promoveu ingressos mais baratos para essa partida, ingressos custando de R$40 a R$120, para o torcedor poder se despedir do Estevão. A expectativa é de casa cheia aqui hoje no Allianz Parque. Bruno. Obrigado, viu, Jalile? Boa sequência de trabalho aí pra você. Amanhã a gente comenta bastante também dessa despedida do Estevão lá do Allianz Parque. Na sequência do Sport Center tem mais de Corinthians. A gente também destaca a importante vitória. Quais são as novidades do Palmeiras, José Paes? Tem crise no Palmeiras, José Paes? Não. No Palmeiras tá tudo bem. O Palmeiras se preparando aí para esse jogo importante de amanhã contra o Sporting Cristal, lá no Allianz Parque. O último jogo do Estevão no Allianz Parque, antes da ida dele lá pro Chelsea. Vai lotar? Ingressos esgotados para esse jogo, mais de 40 mil pessoas são esperadas lá no Allianz Parque. E olha que é um jogo que não vale nada, né? É um jogo que não vale nada, porque o Palmeiras já tem 15 pontos, né, na Conmebol Libertadores, já está classificado com o primeiro lugar garantido, e aí pode fechar essa fase de grupos com 18 pontos. Históricos 18 pontos. 6 vitórias. Impressionante o Palmeiras na Conmebol Libertadores, está voando realmente. E para esse jogo o Felipe Anderson é dúvida, né? Tá com edema na coxa, não jogou já o último jogo contra o Flamengo, e é um jogo que, como a gente está comentando aqui, já está decidido, não precisa colocar o Felipe Anderson. Forçar ninguém, né? Nessa partida não precisa forçar. Então vai ser um jogo, Michele, amigos, Alex Miller, que será uma ode ao Estevão. Ode ao Estevão. Vai ser uma ode ao Estevão. Tomara que ele faça gol. Tomara que ele faça gol. Ele vai ser substituído faltando alguns minutos para entregar o estádio inteiro para ele. Então, a expectativa é bem bacana para essa partida. Estarei lá trazendo tudo para vocês aqui, o pré-jogo ao vivo no Gazeta Esportiva, vai ser legal. Vai para lá? Acho que eu vou te encontrar lá na frente de novo. Não é possível. Mas eu acho que o Palmeiras vive um grande momento em Libertadores, tem a cara da Libertadores. Pro jogo de amanhã, o Abel tem a possibilidade de descansar quem ele precisa descansar, porque o Palmeiras não precisa do resultado. Ele vai estar lá, né, o Abel? O Abel vai comandar, ele volta ao time, né?
Eu colocaria talvez o Murilo e o Gomes, E o porque Veiga? os dois estão suspensos no Campeonato Brasileiro. Eles não jogam contra o Cruzeiro domingo, então para ficar muito tempo sem jogar, é bom que eles atuem. E o Richard Rios também está bastante tempo sem jogar, estava suspenso contra o Flamengo, né? Talvez jogue um pouquinho. Mas é a chance do Abel observar algumas coisas, testar algumas coisas no time, de repente o Paulinho ver qual que é a situação de momento, como é que ele consegue fazer para ganhar um pouco mais de força, de ritmo, porque é uma situação que me preocupa, o Paulinho, né? Eu não sinto que ele está deslanchando do jeito que a programação demonstrava no começo, acho que ele está demorando mais do que todo mundo esperava. E o Mundial já tá aí, né? Mas é um jogo muito mais de festa, pro Estevão, de despedida, de emoção, assim como foi com o Gabriel Jesus, assim como foi com o Hendrick, e vai ser agora com o Estevão, aquele famoso até um dia. Até logo, né? E uma informação a mais aí, que o Ramon Abate-Abel, né, colocou lá na súmula, fez um adendo que... Sabe o que eu tô pensando? Nenhum tipo de tentativa de invasão no vestiário, no Allianz, né? Que a gente comentou aqui. Sim. Não teve nenhuma, segundo Rebatendo o José partida. Boto, que é o dirigente do Flamengo, que disse que presenciou uma tentativa de invasão ao vestiário do árbitro por parte de membros da diretoria do Palmeiras, e aí o nome do Mas Anderson o árbitro Balso relatou? acabou de falar que acabou não, de fazer um adendo que não fez um teve nada. adendo que não teve Boto nada só veio disso. falar Então merda. o Voto teve uma visão. O Boto, ele deu uma mergulhada lá, né? Bom, o Boto deixa eu bom é perguntar outro. uma coisa, eu tenho uma dúvida. Quem é melhor? Vamos lá. Gabriel Jesus, Olha aí. Maria. Hendrick Ixi Maria. ou Estevão? Ixi Que Maria. isso, Pra hein? vocês. Estevão. Para resumir a sua pergunta, Estevão? para mim, Estevão. José para Paz a ou Estevão? história do Palmeiras, o mais importante foi o Hendrick. Como jogador. Então, é porque eles ficaram muito pouco tempo no Palmeiras, né? Bom, mas- O Gabriel Jesus já tem uma carreira quase indo Não pro precisa. fim. O pela Hendrick e o carreira. Estevão estão começando, não dá para comparar a carreira de não todos. dá pra comparar. Agora, molho, futebol, técnica, Estevão. Não, o Estevão é o que tem mais aquela coisa do brilho, da Que arte, vocês do acham que futebol. vai mais longe? É o Então, Estevão também. Pra Talvez, mim é eu acho que, Estevão. mas o Hendrick eu acho muito bom. E para o Palmeiras, o Hendrick foi o melhor dos três. Ele deu pro Palmeiras um campeonato brasileiro sozinho, praticamente. Mas eu acho que Bom, o Estevão vai você mais aí longe. de casa, você já sabe, né? Terça-feira é dia de eleger a seleção da rodada do... Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro jogo aberto, tivemos aí o Sport Center. E pra fechar, o Gazeta Esportiva falando muito desse jogo de logo mais. Para muitos, o Palmeiras vai cumprir tabela, mas sinceramente eu acho que o Abel não tá levando dessa maneira, porque ele quer fechar essa primeira fase com 100% de aproveitamento. Então, ele deve sim girar um pouquinho mais a equipe, sim, mas vai com um jogo sério, vai bem focado para esse jogo, que a gente acredita que deva ter Estevão, Maurício e o Paulinho como titulares. É uma expectativa que a gente tem, até porque o Paulinho precisa de mais tempo, já tá chegando no Super Mundial e o Paulinho não tá na sequência ainda que a gente já esperava que ele já estivesse para chegar no Super Mundial. E aí tem toda essa expectativa para esse jogo, com o Maurício e o Paulinho talvez na titularidade, e a despedida do Estevão, né, na nossa casa no Allianz, esse menino que tem jogado muita bola. Eu acho que ele é um moleque muito bom, vai amadurecer muito ainda, vai evoluir muito. Eu vejo sim, a torcida cobra muito ele nos jogos grandes. Realmente, ele nos jogos grandes às vezes fica devendo, não consegue desenvolver o seu melhor futebol. Mas é um menino de só 18 anos, né, rapaziada? Acabou de fazer 18 anos, então ele acaba sim sentindo um pouco a pressão nos jogos grandes. E, cara, é normal, né, gente? É normal. Tudo bem que o Hendrick não sentia tanto, mas aí vai de cada um. Agora, que ele é um excelente jogador, é uma promessa muito grande. Eu acho que, na comparação ali dos três, eu acho que o Estevão é o cara que vai chegar mais longe. E mais do meio da carreira pra lá, depois, se Deus quiser, ele volta e faz aí seu nome aqui, faz mais história aqui no Palmeiras. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo? O que você concorda, o que você discorda? Compartilha com a gente aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, até mais tarde.